Olá para vocês, sejam bem-vindos a outra teoria. Ah, Hoje eu vou falar sobre o panafricanismo e eu tenho me debatido muito contra isso e eu não consigo ver até onde o panafricanismo é uma força ou é algo que vai beneficiar as sociedades africanas. Mas antes de avançar para o tema de hoje, quero agradecer a todos vocês pelo apoio, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado a página, que têm juntado a página, que têm engajado em debates comigo e que têm me ensinado muito e que têm aprendido comigo também. A página agora conta com mais de 12 mil seguidores e, e 10.500 likes, o que é muito bom, é remarkable, é algo ótimo de ver para uma página que não está absolutamente direcionada a campanhas. Por isso, para todos vocês que têm acompanhado a página, que têm seguido, muito obrigado. O meu muito obrigado, é bom contar convosco. Agora, símbolos é uma forma de comunicação. Símbolos são importantes porque os símbolos nos ensinam os símbolos nos ensinam a perceber o nosso passado e nos ensinam a viver o presente de uma forma melhor. Símbolo é algo que tu aprendes, é algo que identifica alguém ou alguma coisa. Eu vou vos dar um exemplo. Se eu vos mostrar Se eu mostrar para vocês esses símbolos, todos vocês sabem que esses símbolos representam entidades de ódio, entidades de segregação e supremacia branca. Todos vocês sabem o que é o KKK, que representa o Ku Klux Klan. Vocês sabem que esse símbolo representa os 3%, que é mais um grupo extremista norte-americano. Aqui representa os Oath Keepers, que são os guardiões da promessa, que é também um grupo extremista americano. Então, símbolos é importante, porque por exemplo, se eu te mostrar isso, quem é cristão sabe que isso representa a cruz e Jesus Cristo crucificado, mas se eu virar ao contrário, então quem é cristão sabe que isso representa São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo pelo Nero. Então, símbolos são importantes. Os símbolos que nós colocamos, os símbolos que nós exibimos, nos identificam. E é importante que as pessoas tenham o conhecimento disso. É importante que as pessoas percebam que símbolo identifica alguém. E não importa o que digas, se tu usares um símbolo, tu acabas sendo identificado por este mesmo símbolo. Por exemplo, quem conhece sabe que esse é o símbolo da Nike. É através dos símbolos que vocês identificam os carros que andam na rua. Porque se tu não conheces os símbolos, você não consegue dizer quando é que um carro é Toyota, ou quando é que um carro é Mercedes, ou quando é que um carro é Volvo. Mas através dos símbolos dessas companhias e dessas empresas, você consegue identificar. Em 1880, qualquer coisa assim nessa altura, o exército francês inventou a boina. A boina foi inventada simplesmente como algo para cobrir a cabeça por causa do frio que fazia naquela altura. Mas com o passar do tempo, a boina militar evoluiu, tornou-se um acessório de moda e evoluiu para outros campos do exército militar. Por exemplo, a boina azul está no campo da Marinha. A Marinha Naval usa a boina azul. A boina castanha está no campo da aeronave, ou a boina preta está no campo do campo aéreo militar. E a boina vermelha evoluiu para os comandos.
Os comandos são, hoje em dia, esse grupo paramilitar que são praticamente especialistas, que são grupos de infantaria treinados na capacidade psicológica, física e mental de serem capazes de resistirem a situações de extrema violência e continuarem intactos, continuarem funcionais. Os comandos são esse grupo que está sempre preparado. Não importa a que momento, quando chamares um comando, o comando entende o patriotismo e sacrifício e quer dizer que ele pode sacrificar a sua vida para defender a causa. Mas, para todos os efeitos, o comando é militar. E se tu quiseres identificar um comando, tu identificas pela boina vermelha. É isso que a boina vermelha tornou-se. É um símbolo paramilitar para mostrar um grupo de indivíduos ou grupo de indivíduos que estão preparados a qualquer momento para irem à batalha. E esses indivíduos entregam-se completamente à causa. O panafricanismo. O panafricanismo é simplesmente uma ideologia, assim como qualquer outra ideologia. O panafricanismo foi inventado nos anos 950, acho que foi lá que começou a aparecer as primeiras vagas do panafricanismo, que agora evoluiu para a União Africana. Mas o panafricanismo foi criado embaixo dos ideais de qualquer africano, não importa para onde ele esteja, qualquer africano dentro de África ou na diáspora é igual, conjuga a mesma coisa, tem a mesma linhagem, e o panafricanismo foi criado para empoderamento do africano na luta contra a ocupação colonial, que era um inimigo na qual todos conheciam. As injustiças e a ocupação externa fez com que o panafricanismo nascesse. E a pergunta que eu tenho me feito é o seguinte: será o panafricanismo nos dias de hoje uma necessidade? Porque dá para ver que há muita conversa acerca do panafricanismo, há muitas pessoas a voltarem a ir procurar o panafricanismo para darem sentido aos problemas, às suas vidas. Mas há algo que as pessoas devem se perguntar: qual é a importância de um grupo de união segregacional nos dias de hoje? Para que nós precisamos do panafricanismo nos dias de hoje? E por que eu falo isso? Bem, certamente vocês viram, o Bobi Wine usa a boina vermelha, o deputado angolano Nelito Kwikwi usa a boina vermelha, o Gangster e o Isidro Fortunato são panafricanistas, dizem eles, e existem muitos ativistas angolanos que se chamam panafricanistas. O Júlio Malema, da África do Sul, é panafricanista. Todos esses indivíduos, embaixo da mesma regra de panafricanismo, eles apelam por união, unidade econômica, unidade política, não segregação e prosperidade social. Mas até onde a simbologia do panafricanismo é algo que nós devemos ter cuidado? Um dos problemas que existe no panafricanismo é que não tem representação legal em lado algum. Absolutamente algo algum. Não existe uma instituição que representa o panafricanismo. O que quer dizer que o panafricanismo é simplesmente uma ideologia. E não uma ideologia nova, uma ideologia antiga. E as ideologias, quando não têm representação oficiais, são fáceis de se tornarem grupos extremistas. Aqui, nestes símbolos que eu vos mostro, todos esses grupos começaram a partir da simbologia. Todos eles começaram a partir da simbologia e são grupos que não têm representação oficial em parte alguma, tornaram-se paramilitares, evoluíram para o paramilitar e hoje em dia são grupos extremistas nos Estados Unidos. O que, por exemplo, quer dizer, imagina alguém que tenha tatuado na sua testa essas 3 letras e que vá a uma igreja e querer falar em nome do Senhor.
Certamente que eu que sei o que representa, ou o KKK representa, eu não iria prestar atenção a esse indivíduo, porque ainda que esse indivíduo estivesse a pregar sobre união, ele carrega na testa dele o símbolo de separação, o símbolo de ódio. Então, as coisas não estariam alinhadas. E é isso que me confunde no panafricanismo hoje em dia. O neopanafricanismo não está aliado a absolutamente nada. Todo mundo fala que queremos uma África unida, queremos uma África melhor. Está todo mundo de acordo com isso. Mas o panafricanismo usa a simbologia de segregação, usa a simbologia paramilitar. Por exemplo, o panafricanismo diz tem que ser nós, a nossa cultura, nós africanos, a nossa identidade. Afinal de contas, o que é a identidade africana? Será que nós precisamos de uma identidade? Ok, que os povos identificam-se pelos seus hábitos e costumes, que tornam-se cultura. Mas quando se avança para um mundo de integração social, quando se luta contra a segregação europeia ou contra a segregação oriental ou contra a segregação ocidental, como é possível nós tentarmos colocar a nossa segregação como solução para a segregação dos outros? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se o panafricanismo é mesmo essa parte que luta pela união de África, que luta pela unidade de África, que respeita os africanos, que luta, que faz de tudo para o melhor de África, como é que vocês respondem, por exemplo, ao Gangsta, que é panafricanista, ao Banza Anza, que é panafricanista, ao Isidro Fortunato, que é panafricanista, ao Bobi Wine, que é panafricanista, ao Júlio Malema, que é panafricanista? Como é que vocês conseguem responder à pergunta por que é que esses indivíduos não falam do Ruanda? Por que é que esses indivíduos não falam do Ruanda como algo bom? Por que é que nenhum desses indivíduos um dia falou que Ruanda é algo bom? Panafricanismo é união, certo? Os ruandeses são africanos, certo? Os ruandeses são unidos, certo? Então, nós deveríamos estar a falar do Ruanda, certo? É isso que o panafricanismo é empoderar o africano. O Ruanda hoje em dia é o terceiro país menos corrupto de África. Eles estão a fazer algo bom. O Ruanda tem melhor economia do que Angola, não per capita, mas economia organizada. Eles estão a fazer algo bom. O Ruanda é menos corrupto que a África do Sul. Eles estão a fazer algo bom. O Ruanda é menos dividido que Angola. É menos dividido que a África do Sul. É menos dividido que o Uganda. Eles estão a fazer algo bom. Por que esses indivíduos não falam do Ruanda como um exemplo a seguir? E quando eu pergunto isso, as pessoas respondem da seguinte forma. O Ruanda, eles até podem ser africanos, mas eles não fazem parte dos ideais panafricanistas porque eles intervêm na guerra do Congo Democrático. Quer dizer, um país africano a apoiar a guerra de um outro país africano. E eu digo assim, quer saber, tá certo, né? Tá certo, claro. Se panafricanismo é união, quer dizer que os países africanos não deveriam começar guerra entre eles, assim como a Europa fez. A Europa parou de fazer guerra entre eles e uniram-se em 27 países que não fazem guerra entre eles. Então, o Ruanda não deveria fazer guerra no Congo Democrático ou apoiar a guerra no Congo Democrático. Se é que isso tira o direito do Ruanda a ser visto como algo positivo e um país panafricanista, como você explica que o Gaddafi, o Muammar Gaddafi que morreu, é nomeado, é dito como um grande panafricanista, se o Gaddafi também apoiou a guerra no Chad? O Gaddafi também por muito tempo desgraçou o Chad, a Líbia desgraçou o Chad, e o Chad é um país africano.
Então, como é que o Gaddafi consegue ser um líder panafricanista quando o Gaddafi fez mal no Chad e o Paul Kagame no Ruanda não pode ser um líder panafricanista porque ele apoia a guerra no Congo Democrático? Como é que você consegue? Quem dita, afinal, onde que está o ideal do panafricanista? O que é ser panafricanista? Por que que o Ruanda não pode ser um país como exemplo panafricanista, mas a Líbia, a Líbia do Gaddafi era um exemplo de um país panafricanista, quando ao mesmo tempo a Líbia do Gaddafi desgraçava o Chad? Quem dita as regras aqui? Digam-me vocês, afinal de contas, o que é ser panafricanista? E lá vem o Isidro Fortunato e os seus amigos a dizerem que panafricanista é a roupa que veste, panafricanistas é saber a nossa história, é apoiar a nossa cultura. E panafricanista é ter nome de Ubuntu, Bantu, Umbundo, sei lá o quê. Que quem não tem um nome africano não é africano genuíno o suficiente. Que quem não tem a cor da pele assim tão escura como eu, não é africano genuíno o suficiente. Quem não veste as nossas roupas, quem não respeita as nossas culturas, não é africano genuíno o suficiente. Isso me parece conversa desses indivíduos. É assim que eles começaram. Esses indivíduos também não tinham representação e hoje em dia são grupos extremistas. Esses indivíduos colocam um lado contra os outros. E o neopanafricanismo está a colocar as pessoas contra os outros. Porque quando tu ouves pessoas que têm influência, que têm forma de falar para massas, a dizerem que o teu nome, só porque o teu nome não é um nome africano, faz de ti não ser um africano genuíno o suficiente, é um perigo. Imagina uma criança de 6, 7, 8 anos crescer a ouvir que, como não tem um nome africano, não é angolano genuíno o suficiente. Ser africano não é comer com as mãos. Ser africano não é dançar com os pés descalços à noite na terra batida à volta da fogueira. Não é isso. Nós somos africanos. A nossa identidade está aqui. Está aqui. É isso. Nós não precisamos procurar novas identidades, que nós já temos a nossa. Nós não devemos procurar mais outras ideologias, porque nós já temos as nossas. Eu vou te dizer o que é ser africano. Ser africano é errar constantemente. Mas errar mesmo a sério, cometer erros atrás de erros, na procura da solução para um único problema, é isso que nos torna africanos. A nossa assinatura, o nosso sinal, o que faz de nós africanos, não é tanto a cor da nossa pele, é a quantidade de erros que nós cometemos. É isso que faz de nós africanos. Esquece comer com as mãos. Esquece beber quiçango. Esquece usar bubu. Esquece amarrar mulala. Esquece bater a pessoa na cabeça com a cabeça quando o marido ou a mulher morreu. Esquece isso. Isso não faz de ti africano. O que faz de nós africanos é a quantidade de erros que nós cometemos diariamente. Erros grandes na procura para a solução de um único problema. É garantido que a solução que nós trazermos vai se tornar em problema. Depois vamos à procura da solução para o problema número 2, que vai se tornar em problema número 3, que vai se tornar em problema número 4 e dali para frente. Todos os países africanos são caracterizados da mesma forma. Erros. Nós erramos muito. Por isso, por que eu estou a falar disso? Isso é para os jovens de hoje, que sentem-se abandonados pelos líderes africanos no poder porque não são líderes que inspiram.
Mas é preciso não cometermos um erro à procura da solução de algo já errado. É triste para mim quando eu vejo o deputado Nelito Equiqui a ir para as suas campanhas de massa a usar a boina vermelha. A boina vermelha para mim é símbolo militarizado. A boina vermelha para mim é símbolo de guerra. Ainda que a pessoa diga, não, mas isso é simplesmente simboliza algo, a mudança ideológica ou a revolução ideológica. Há muitos símbolos que poderiam simbolizar a revolução ideológica. E o segundo, nós não precisamos símbolo para mudar as nossas mentes. Nós simplesmente mudamos as nossas mentes. Nós simplesmente deixamos de errar tanto e passamos a acertar mais. Para que precisamos de um símbolo, de algo que nos identifica que há uma revolução de ideologia? Agora, olhem vocês, angolanos. Indivíduos do MPLA falam em união nacional, unidade nacional, e são indivíduos do MPLA que usam a boina vermelha como símbolo. O deputado Nelito Equiqui fala em união nacional, unidade nacional e usa o símbolo da boina vermelha como revolução ideológica. Os nossos ativistas falam em união nacional, unidade nacional e usam o símbolo da boina vermelha, símbolo militarizado, como união nacional. Como é possível nós falarmos em união nacional e ao mesmo tempo carregarmos nas nossas testas um símbolo ideológico segregacional? Porque é isso que o panafricanismo é. O panafricanismo é segregação. O panafricanismo foi criado na defesa e luta contra a injustiça que se viveu no passado contra a ocupação colonial. Mas agora que a África já não tem ocupação colonial, esses símbolos não deveriam ser desenterrados e trazerem para fora, porque esses símbolos significam segregação. E como é possível esses nossos líderes hoje em dia falarem em união nacional e ao mesmo tempo carregarem o símbolo da segregação com eles? Porque se o panafricanismo não fosse segregação, então nós teríamos coragem, nós africanos, nós angolanos, o deputado Nelito Equiqui, o gangster, o Júlio Malema, esses indivíduos teriam coragem de falar do Ruanda. Esses indivíduos não falam do Ruanda por causa da segregação, porque o Ruanda não se alinha na ideologia deles. Então, a partir do momento que nós decidimos ignorar filhos de África no Ruanda que estão a fazer algo bom e não demos reconhecimento a esse algo bom que eles fazem porque não se alinham na nossa ideologia panafricanista, então o panafricanismo é segregação, não é união. O panafricanismo, como não tem identidade própria, como não tem representação, corre o risco de se tornar num grupo extremista, porque a primeira coisa que os grupos extremistas fazem é separar e dizer nós contra eles. É isso que todo panafricanista está a fazer nesse momento. É o Júlio Malema contra a instituição sul-africana. É o Bobi Wine contra a instituição ugandesa. É o Nelito Equiqui contra o MPLA. São os ativistas contra todos. São os do MPLA contra os da UNITA. Na mesma altura que esses indivíduos segregam, eles usam a palavra união. Como é possível você explicar isso? Como é possível nós falarmos em união nacional e ao mesmo tempo as nossas ações serem ações de divisão? Como? Eu sempre disse algo. Eu tenho as minhas dúvidas absolutamente certas. Eu tenho as minhas dúvidas de que nós angolanos queremos, na verdade, melhorar Angola. Porque as nossas ações de angolanos não são ações de quem quer melhorar um país. As nossas ações não são ações de melhoria, são ações de piorar, de estragar. Eu me lembro muito bem,
de alguns presidentes norte-americanos, quando foram empossados, eles tinham os seus discursos. Nesses discursos tinham frases lindas, frases inspiradoras. Por exemplo, não que o Martin Luther King foi presidente, mas, por exemplo, o Martin Luther King Jr., que é também apontado como um pan-africanista, lutou para a igualdade, lutou para a justiça. Ele queria que os africanos, os negros americanos, tivessem direito à educação, saúde, habitação. Queria que esses negros americanos tivessem direito ao direito a votar, o direito eleitoral. Por isso é que ele fez o movimento, o Civil Rights Movement. Foi um movimento de direitos civis. E ele disse, no comício dele, quando ele diz, I have a dream, ele disse que ele um dia sonha, sim senhora, sonhava que um dia, embaixo da Constituição americana, todas as pessoas que são americanas seriam tratadas de forma igual. É isso. Essa é a essência do I have a dream speech. Essência da igualdade. O J.F. Kennedy, eu me lembro que num dos discursos dele, ele disse, não pergunte o que o teu país possa fazer por si, mas sim o que tu podes fazer pelo teu país. Algo interessante, algo bom. O Barack Obama recentemente, ele diz que ele espera que a América um dia consiga passar as divisões culturais e unir-se embaixo dessas mesmas divisões, porque a América é um país construído com muitas e diferentes línguas e culturas e hábitos. São muitos. Então é importante passarmos essas nossas diferenças culturais e nos unirmos. Foi o Barack Obama que disse recentemente. O Ronald Reagan, ele disse que nos dias de hoje os governos são os problemas, não necessariamente as pessoas. E que é preciso que as pessoas cheguem perto dos governos para reduzir os males que os governos hoje em dia fazem. Todos esses indivíduos têm algo em comum. Eles chamam por união. Todos eles. É união. É união. E quando tu perguntas aos angolanos, tu dizes assim, por que vocês não se unem ao governo que está no poder? O angolano diz, por exemplo, que só quando a corrupção acabar, ou que eu me juntaria ao MPLA, ou ao MPLA eu nunca me juntarei porque eles são corruptos, ou eu só me juntaria ao MPLA quando a corrupção acabar. Então tem um grande problema. Há um grande problema aqui. Acabamos de mostrar que nós nunca vamos unir o nosso país. Número 1, está-se a pedir algo de matemática ou de ciência exata para aplicar numa ciência não exata. Porque acaba com a corrupção é algo que pode ser medido, é 100%, faz parte das ciências exatas. Mas já nós homens, nós os seres humanos, não fazemos parte das ciências exatas, por isso é que nos adaptamos. Então, para quem diz que não pode se juntar ao governo angolano porque eles são corruptos, ou não pode se juntar ao MPLA porque eles são corruptos, então você está a dizer que nós estamos a perpetuar a divisão no nosso país. Porque corrupção nunca vai acabar. Nunca. Não existe país do mundo algum que não há corrupção. Os países com menos índice de corrupção, que é a Dinamarca, a Noruega, a Singapura, também há corrupção. Eles não disseram que não há corrupção. Eles disseram que nós temos um índice baixo de corrupção. E nós em Angola temos um índice alto de corrupção. Mas quando o angolano diz que ao MPLA não me juntarei porque eles são corruptos, ou quando o angolano diz que ao MPLA só me juntarei quando eles acabarem com a corrupção, então estás a dizer que nunca te vais juntar para unir o nosso país, porque, número 1, corrupção nunca vai acabar em parte alguma. E se a outra opção é que eu me juntarei ao MPLA quando o nível de corrupção diminuir, então existe a matemática para provar que recentemente Angola marcou 5 pontos na luta contra a corrupção. Quer dizer que é progresso. Só por causa disso
já deveríamos estar a considerar em unir o nosso país. Porque corrupção, assim como o panafricanismo, é ideologia. Ideologia não se acaba do dia para a noite. Ideologia é estilo de vida. Sim, os homens do MPLA fizeram mal, sim. Foram corruptos, sim. São corruptos, são. Por muito tempo a corrupção foi estilo de vida na nossa terra. Quer dizer que existe uma geração nascida e crescida dentro da corrupção como ideologia. Essas pessoas não vão simplesmente desaparecer. Leva tempo. E se a ideia é que, como leva tempo, nunca nos vamos juntar a eles porque eles não estão simplesmente a desaparecer, então estamos a dizer que nós nunca vamos melhorar o nosso país, ou nunca vamos unir o nosso país. Mas lembra, nós não deveríamos fazer das nossas diferenças um motivo para a nossa divisão. Deveríamos fazer das nossas diferenças o motivo para a nossa união. É aqui que está o segredo. O segredo é união. Como pode ser possível alguém dizer para ti os partidos políticos são um problema e tu dizes sim senhor, eu concordo contigo. E alguém dizer os partidos políticos são segregacionistas, tu dizes sim senhora, eu concordo contigo. E depois alguém te dizer então qual é a solução e tu dizes a solução é eu criar o meu próprio partido político. Então não é a mesma coisa. Tu aceitas que partidos políticos são segregacionistas. Aceitas que partidos políticos são problemas e tu dizes que a solução é criar um outro partido político porque esse outro partido político é que vai representar melhor as pessoas. Tu não consegues ver que é igual? Nós já temos as nossas ideologias em Angola e que não estão a dar certo. O MPLA é nacionalista, a UNITA é nacionalista, os ativistas são todos nacionalistas. Será que não chega a 3 ideologias nacionalistas? Temos que ir buscar agora o panafricanismo como uma outra ideologia para colocar num campo onde já existem tantas ideologias? Isso é que é ser africano. Erros constantes. Até quando se sabe a solução do problema, nós erramos, em vez de simplesmente aplicar a solução. Vocês, muitos de vocês ali, vocês viram. Não foi tão longe que havia memes. Eu gosto de memes porque memes são memes é sátira, é forma de dizer a verdade com comédia, mas na verdade eles dizem a verdade, eles dizem o que dói, mas eles usam comédia. E não tanto longe, houve memes que, por exemplo, diziam que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem estilo, ele é igual aos líderes africanos. Muitos de vocês viram, por exemplo, que diziam o Donald Trump desenhado com um monte de líderes africanos sobre aulas como ditadura, como dar aulas de ditadura ou como aprender a ditadura. Era comédia, é sátira, mas diziam a verdade. Então, quer dizer que ser africano não é a cor da pele, porque o Donald Trump é cor de laranja, o Donald Trump não é negro. Mas dizem as pessoas que ele tem as atitudes dos líderes africanos. Quer dizer que para ser africano é só errares. Se tu errares, estás a te tornar africano, porque quanto mais certo fizeres, tu não fazes parte do que é considerado africano. E a África está nessa desgraça que está porque nós erramos constantemente. Vocês mesmo acreditam no que o Isidro Fortunato diz, que para ser africano temos que usar o bubu, amarrar a mulala e comer com as mãos e essa coisa toda, nossa história, nossa cultura? Quem de vocês acredita que se todos os líderes do MPLA tivessem nomes africanos e usassem bubu do dia para a noite, em Angola haveria menos corrupção? Quem de vocês acredita? Ser africano não é a roupa que vestes. Ser africano não é o que comes. Ser africano não é dançar, andar descalço. Ser africano não é criar leãozinho no quintal como um animal de estimação. Isso não identifica o africano. Para além da cor da sua pele, a coisa que mais identifica o africano
é o erro que o africano comete, a quantidade de erros que o africano comete. É isso que nos identifica. Mas há quem diz, erro não existe. Erro não existe. Erro é simplesmente um julgamento. É um julgamento de um final que não é o desejado. Mas para tu ter julgamento de um final que não é desejado, tu tens que ter algo como pariato, algo na qual te comparas. E nós, africanos, comparamos o nosso estilo de vida ao estilo de vida ocidental. É para lá que nós queremos chegar. É para isso que lutamos, certo? Por isso é que vem as democracias, por isso é que vem a União Africana. Nós queremos ter um estilo de vida igual que o estilo de vida ocidental. Então, o Ocidente é o nosso pariato. Então, quando comparamos as nossas atitudes com as atitudes dos ocidentais, nós percebemos que os africanos erram mais que os ocidentais. Não que os ocidentais não errem, eles também erram. Aqui mesmo, nessa altura que eu falo para ti, o primeiro-ministro desse país é considerado um grande incompetente, porque já morreu mais de 100 mil pessoas por causa do Covid. Quer dizer que ele errou, ele está a cometer muitos erros na luta do Covid. Mas mesmo assim ninguém chama ele africano. Porque do outro lado eles estão a conseguir dar a volta ao problema. Mas nós africanos, como nós erramos, e à procura da solução do erro número 1, trazemos a solução que é o erro número 2, e depois temos que procurar a solução para o erro número 2, que torna-se no erro número 3, é isso que nos identifica como africanos. Nós só temos que parar de errar tanto. Nós erramos muito. Não se deixem influenciar com a conversa do panafricanismo como se o panafricanismo fosse uma ideologia que vai salvar a África. É mentira. O Júlio Malema está errado. O deputado Nelito Equico está errado em usar essa boina. O Gangsta, o Isidro, o Banza Anza, o Bobby Wine, todos esses indivíduos estão errados em pensar que o panafricanismo vai salvar ou vai ajudar a África. Nós, em Angola, em África, o problema está identificado. Nós, em Angola, em África, o problema tem solução. A única parte que nos falta é querer aplicar a solução, porque nós sabemos exatamente qual é a solução dos nossos problemas. Nós sabemos, mas nós se negamos em aplicar a solução dos nossos problemas. E, como se negamos em aplicar a solução dos problemas, então vamos procurar uma outra solução que serve de remédio. Mas tu sabes, remédio não é cura. Enquanto tomares remédio, quer dizer que continuas doente. Tu só estás curado quando parares de tomar remédio. E é isso que nós fazemos em Angola. Alguém diz que o MPLA, os próprios do MPLA é que são os tais segregacionistas. E tu dizes, ok, ótimo, boa ideia, eu concordo contigo. Então, qual é a solução desse problema? Ele diz, vamos criar o nosso grupo contra os do MPLA. Assim vamos resolver o problema da segregação. Peraí, como? Peraí. O MPLA é um grupo que segrega. E tu dizes, para lutar contra o grupo que segrega, tu tens que criar um outro grupo que segrega? Acham isso solução? Acham isso solução? Como é possível homens panafricanistas interterem a ideia de criarem grupos de segregação para lutar contra a segregação? Então, mas a solução da segregação não é união? A solução da segregação não é isso que o Ruanda fez, onde conseguiu colocar os Hutus, os Tsitsus, os Tuás, o Banza Ruanda, todas essas tribos embaixo da mesma nação e coexistir de forma harmoniosa? Então não é esta a solução da segregação? União? Como é possível que para o problema da segregação angolana criada pelo MPLA, agora tem uma nova, uma ampla frente de luta contra o MPLA? Como é possível nós ainda intertermos a ideia de juntarmos o país para lutar contra
outros filhos do país? Quando vocês mesmo aceitam que a solução da segregação é união. Como vocês conseguem explicar isso? Diga-me alguém, como é possível nós angolanos termos energia para fazer uma merge, para fazer uma convergência ampla de todos os partidos políticos de Angola, para lutar contra o MPLA, em vez de fazermos uma convergência ampla de todos os partidos de Angola para unir Angola e vivermos como Ruanda vive? Por que paramos tão curto da solução do problema e desviamos e fomos procurar o remédio quando nós sabemos onde está a solução? Eu falo normalmente contra os ativistas angolanos porque eles não oferecem solução para o nosso problema angolano, eles oferecem remédio e os remédios tornam-se em problemas posteriormente. Quando as políticas de um país falham, o primeiro bode expiatório que aparece é o bode expiatório da imigração. Os natos desse país procuram uma nacionalidade qualquer para se virarem contra, como se essa nacionalidade fosse a causa dos problemas deles. E enquanto nós massacrarmos uma nacionalidade, então não temos que nos preocupar com a incompetência dos nossos natos. Eu falo contra os ativistas porque os ativistas falam em segregação. Eles não falam em união. E o panafricanismo, que fala sobre todos os filhos de África serem tratados iguais embaixo da mesma bandeira, trazer todos os filhos de África juntos, aonde é que o panafricanismo entra em Angola quando se diz que há um grupo a bater e o grupo a bater é o MPLA? Então os do MPLA não são filhos de Angola? Os do MPLA não são filhos de África? Então, embaixo do panafricanismo, os do MPLA também não têm que ser trazidos para perto e acarinhados do mesmo jeito como se acarinha os da UNITA, os do Prajá, os do Casa CE? Afinal, quem define o que é panafricanismo? O panafricanismo, quando se inventou, não se falou que o panafricanismo só existe contra os filhos do MPLA. Não. É a favor de todos os filhos de África, na diáspora ou dentro. Mas esse tal panafricanismo que os nossos ativistas hoje em dia usam como uma forma de identidade é segregacionista. O panafricanismo não é solução para os nossos problemas em Angola. Não é e nunca foi. E infelizmente nunca será. Porque se o panafricanismo fosse solução para o nosso problema, então o Gangster, o Nelito Equiqui, o Isidro Fortunato, o Banza Anza, o Júlio Malema, o Bobi Wine, todas essas pessoas deveriam falar sobre o Ruanda, todas essas pessoas deveriam olhar e dar os parabéns ao Ruanda, todas essas pessoas deveriam considerar em talvez seguirmos o caminho do Ruanda, o que é que o Ruanda fez para melhorar Angola. Mas a partir do momento que esses indivíduos se recusam a reconhecer os bens feitos por um grupo filhos de África, porque não faz parte da narrativa dele, o panafricanismo perde o direito moral de ser ideologia a seguir. Porque não está a dar crédito a quem merece. Eu tenho certeza absoluta que o Isidro Fortunato, que o Banza Anza, que o Gangster, se calhar, usam iPhone, ou Samsung, ou Nokia, ou qualquer outro telemóvel. Eu tenho novidade para vocês. Se vocês se importam mesmo com o empoderamento dos filhos africanos político e economicamente, no Ruanda fazem telemóvel, chama-se Zeta. Para de usar os iPhones e vão comprar telemóvel no Ruanda, que assim estaríamos nós a mostrar o nosso panafricanismo e apoiar filhos africanos economicamente com os nossos dólares. Mas aonde é que nós vamos dar os nossos dinheiros? No iPhone, na China, certo? Não no Ruanda, não. O telefone do Ruanda não serve
Mas nós falamos em apoiar os africanos economicamente. Apoiar o que eles fazem, consumir o produto africano. Por que que vocês não estão a consumir os telemóveis que se fazem no Ruanda, então? Não vem me dizer que vocês não sabiam disso. É mentira. É tudo mentira. O panafricanismo é um risco de se trazer, é um risco de se tornar extremismo em Angola, assim como esses indivíduos se tornaram extremistas nos Estados Unidos. Porque a primeira coisa que um grupo extremista precisa é um símbolo de identificação. E nós, o nosso panafricanismo já tem um símbolo, a boina vermelha. Infelizmente, indivíduos que deveriam representar o povo ainda usam esse símbolo de segregação, que é a boina vermelha. Assim como um deputado nacional angolano usa este símbolo. Oh, não pensa que é só em África onde deputado se alia a grupos potencialmente extremistas. Nos Estados Unidos também fazem isso. Os deputados também se aliam a grupos extremistas. Nós temos a solução para o nosso problema em Angola. Estou eu preocupado que o panafricanismo venha a ganhar asas em Angola? Não estou. Eu não estou porque o panafricanismo, assim como o pan-europeu e o pan-americano morreram, o panafricanismo também vai morrer. E não vai para lado nenhum. O panafricanismo só está a ser reaparecido nessa altura porque em África existe falta de líderes que inspiram. Mas nós temos que aprender a viver com os nossos próprios líderes que não inspiram. Na melhor das hipóteses, nós temos que procurar líderes que falam de união e não segregação. O Martin Luther King Jr. foi, sim senhor, um bom líder. Foi. Ele sempre falou em união, ele sempre falou contra a guerra do Vietnã. Ele foi morto quando falava contra essa máquina econômica que era os Estados Unidos. Ele quando dizia que a economia americana é uma máquina de fazer guerra. E foi por isso que ele foi morto. Ele foi morto porque ele sempre apoiou a união e estava a ganhar muitas vozes. Mas os nossos novos líderes atuais não apoiam a união, eles apoiam a segregação, eles dizem que nós contra os do MPLA. Os do MPLA não são considerados angolanos genuínos ou africanos genuínos porque não têm nome africanos, porque não usam bubu, porque não usam mulala, porque não comem com as mãos. Uma vez eu vi um vídeo onde o Wilson Papo Reto reclamava que os nossos líderes africanos não nos representavam, porque quando eles iam nas reuniões com outros líderes internacionais, eles iam de fato e gravata. Vocês acreditam mesmo que se o presidente Museveni do Uganda usasse trajes africanos, hoje em dia não haveria o problema que há do Bobi Wine dizer que houve fraude eleitoral? Vocês acreditam mesmo que a nossa identidade é a roupa que vestimos? A nossa identidade é o que comemos? É como dançamos? É como falamos? É se comemos com as mãos ou não? Vocês acreditam que a nossa identidade é a cor da pele? É o nome africano que carregas? Então, o filho ou a filha de um angolano com uma portuguesa ou uma brasileira ou uma francesa que nasceu em Angola, essa pessoa não é africana? Ou essa criança só será africana se tiver um nome africano e dali para frente usar trajes africanos? Aprendam. Aprendam. O Martin Luther King Jr., que foi alguém que inspirou também o panafricanismo, sempre lutou por união, unidade, não por segregação. Ele não apelava à violência, ele não apelava uns contra os outros, pelo contrário, ele pedia para que o governo americano abrisse e acolhesse todos.
Não foi vamos lutar contra o governo, nunca foi isso. A ideia não é lutar contra uns, a ideia é juntar todos, que se haja abertura e traga-se todos para perto. Foi isso que eles fizeram. O panafricanismo, na altura que surgiu como uma forma de resistência contra a ocupação colonial. Agora já não há ocupação colonial em África. Quer dizer que o panafricanismo não tem lugar na sociedade de hoje. Mas, infelizmente, como existem muitos jovens que se sentem desmoralizados com as lideranças africanas, nós estamos aí a desenterrar uma ideologia que não faz sentido algum nos dias de hoje. Eu não falo porque eu sei que o panafricanismo vai mudar a África. O panafricanismo não vai mudar a África, de forma alguma. Não tem chance de fazer isso. Mas eu falo para que as pessoas não explorem os nossos jovens com os ideais panafricanismos para criarem pequenas milícias e se tornarem extremistas. É para isso que eu falo. É para prevenir um erro que se possa fazer no futuro. Não há mal nenhum teres o nome africano. Não há mal nenhum não teres nome africano. Não há mal nenhum usares bubu ou amarrar mulala. Como não há mal nenhum não fazeres. O que faz de nós africanos não é a cor da nossa pele. São as nossas atitudes, é o nosso comportamento. É fácil identificar um africano. Para além da cor da pele, olhe para a quantidade de erros que eles cometem. É assim que a África está mal. Nós erramos. Os nossos países todos erram em absolutamente tudo, a partir das leis que passamos até a aplicabilidade dessas próprias leis. É tudo errado, é erro atrás de erro. É isso que faz de nós africanos. Se nós aprendermos a começar a errar menos e acertar mais, nós deixaremos de ter esse estigma da cor negra. São erros. Erro é você saber que a solução da segregação é união e tu dizeres, então vou criar o meu próprio grupo segregacionista porque a minha segregação é diferente da segregação do MPLA. Erro é isso. Erro é tu saberes que os partidos políticos são um problema e tu dizes, então eu vou criar o meu próprio partido político porque o meu partido político é diferente desses que estão ali. Erro é isso. Erro é nós não podermos dar crédito a um país africano que está a se dar bem e dissemos que eles não são nossos. Para quem sempre disse que a solução de Angola passa por tirar o MPLA do poder, é mentiroso. É muito mentiroso. A solução de Angola não passa por tirar o MPLA do poder. A solução de Angola não passa por esperar que a corrupção no MPLA acabe toda. Não é. A corrupção nunca vai acabar, nem no MPLA, nem na UNITA, nem nenhuma parte do mundo, nem nenhum país do mundo. Não existe país do mundo sem corrupção. Existem países com pequenos índices de corrupção e existem países com altos índices de corrupção, assim como Angola. Quer dizer que a solução dos nossos problemas não é esperar que a corrupção acabe, porque a corrupção nunca vai acabar, que a corrupção diminua. Sim senhor. Mas a corrupção está a diminuir aos poucos. Então é preciso trazer os filhos não corruptos para fazerem também parte dessa luta contra a corrupção, para avançarem. Mas para que esses filhos não corruptos do outro lado, que se negam a juntar a quem está no governo, é preciso que vocês acabem com a hostilidade que vocês têm contra quem governa Angola. Não vale a pena perdermos todo o nosso tempo nos focar no problema. Nós sabemos o problema. Nós sabemos quem roubou o dinheiro de Angola. Não foi os portugueses. Não foram os portugueses. Foram os angolanos. Os dinheiros de Angola estão na mão, estão nas contas bancárias de angolanos. Não estão nas contas bancárias de portugueses. Não, estão nas contas bancárias de angolanos. Nós sabemos que foram os angolanos que roubaram os próprios angolanos. Mas esses angolanos são nossos. São nossos. E o panafricanismo diz que nós temos que ir também à busca deles e tratá-los também bem. Não vamos perdoar
quem roubou Angola. Não, não, não. Tem que ser perdoado para podermos avançar, porque enquanto colocarmos a condição de não vamos perdoar quem roubou, então nós estamos a condenar o país a nunca melhorar. E perdoar quem roubou não é não condenar, não é não levar à justiça. Não, não é isso. O perdoar é, eu não vou deixar que esse seja um motivo que me pare de juntar-se a si. Enquanto eu me junto a ti, me juntei a ti, vamos melhorar o nosso país, e enquanto melhorarmos o nosso país, vamos então julgar quem fez mal ao país. Não coloque a luta contra a corrupção como um empecilho para não se juntarem e melhorar Angola. Caso contrário, Angola nunca vai melhorar. Não façam das nossas diferenças o motivo para a nossa desunião. Não, façam como Ruanda. Faça das nossas diferenças o motivo para a nossa união. Como nós percebemos que somos muito diferentes, essas diferenças têm a possibilidade de causar muitos problemas, então vamos nos unir para que esses problemas nunca mais cheguem. Quer dizer que o da UNITA é igual ao do MPLA, o do MPLA é igual ao do Prajá, o Fiote é igual ao Chokwe, o Chokwe é igual ao Kwanyama, o Kwanyama é igual ao Vumbundo, o Kimbundo, o Kikongo, sei lá onde tu fores, sei lá quem tu és. Somos iguais. As nossas diferenças não é para nos separar, mas sim para nos unir. Mas não é assim que estamos a fazer em Angola. Eu vou dizer algo para vocês e cada um que anote bem isso. Vocês podem não concordar comigo, mas nenhum de vocês será capaz de negar que o problema de Angola é a desunião que há em Angola, causada por todas as ideologias políticas. Hoje em dia, em Angola, vive-se a mesma coisa que se viveu em 1975, onde os da UNITA são continuados vistos como malucos, como barulhentos, como atrapalhados, onde os do MPLA são continuados vistos como os assassinos, os gatunos, onde... Bom, agora a FENELA também já nem existe, mas agora são os ativistas que são os arruaceiros. A mesma ideologia que foi em 1975 continua em Angola até hoje, onde o da UNITA não fala com o MPLA e o MPLA não fala com os ativistas não falam com a UNITA. Na melhor das hipóteses, nós dissemos assim, vamos criar uma frente ampla para lutar contra os do MPLA. Os do MPLA também são filhos de Angola. Eles erraram, sim senhora. Mas temos que passar para frente, temos que nos unir a eles, porque eles é que estão no poder. Se nós queremos mesmo melhorar Angola, há uma solução, união nacional, e alguém já mostrou isso, o Ruanda. O Ruanda, esse país que não é visto como um país pan-africano, mostrou que a união é a chave para a prosperidade de um país. Mas os da UNITA se recusam a todo custo fazerem parte de um governo onde tenha indivíduos do MPLA. Vocês não continuam a não ver onde está o nosso problema? Trazer novas ideologias para o cenário de Angola não vai mudar Angola. Trazer novos partidos para o cenário de Angola não vai mudar Angola. Mudar um partido ou um governo para outro não vai mudar Angola. Mas a união nacional tem esse poder de mudar Angola. E é lamentável que existam pessoas como o deputado Nelito Equico e os ativistas angolanos que se chamam panafricanistas e não chamam por união, e chamam por desunião. O nosso combate contra eles. Vamos combatê-los, vamos lutar contra eles. É sempre contra, nunca nós, nunca juntos. É sempre lutar contra. Foi assim que 1975 começou. Esta luta contra, onde uns não eram vistos como nossos. Foi assim que o Savimbi foi lá parar no fundo da mata. Foi assim que o MPLA expulsou o FNLA.
muita divisão, sempre contra. Eles não são nossos não são deles. Isso tudo está a matar Angola. Parem ainda. Parem e façam uma matemática simples. E responda a si mesmo. Qual é a solução da desunião? Só há uma resposta. União. O partido ou os partidos políticos são um problema. Qual é a solução? Não eu vou criar o meu próprio partido político, porque o político é problema. Se nós pararmos de errar tanto como erramos, nós deixaremos de ser essa estigma que é africano. Mas me parece que nós temos o amor pelo erro porque isso nos identifica. É o erro que torna o africano que é o africano hoje. Não é a cor da pele dele. Porque o Barack Obama não é visto como africano, mas ele é negro. Ele não erra tanto como nós erramos em África. É simples. É simples. Como é que o gangster não consegue falar do Ruanda? Como é que o deputado Nelito Equiqui não fala do Ruanda como um exemplo a seguir, quando o Ruanda tem menos corrupção que Angola, tem melhor saúde que Angola, tem melhor escola que Angola, tem melhor alimentação que Angola, tem um nível de desemprego mais baixo que Angola? Como é possível? Como é possível nós não falarmos que o Ruanda é um país exemplo a seguir? Como é possível? Digam-me vocês, alguém, por favor, ajuda a responder essa pergunta. Como é possível o Ruanda ser o terceiro país africano com menos corrupção no mundo e em Angola ninguém fala que talvez podíamos tentar seguir o exemplo deles? Talvez. E como foi que eles chegaram lá? Não, nós não falamos disso. O partido da oposição não fala disso, o partido no poder não fala disso, os ativistas não falam disso. Ninguém fala do Ruanda como se Ruanda não fizesse parte de África. Mas é o próprio deputado Nelito Equiqui que coloca a boina vermelha em símbolo de panafricanismo, porque panafricanismo é resistência, é luta, é união, é unidade. Como é possível tanta ironia, tanta hipocrisia? Como é possível vocês não falarem de um país africano que está a se dar bem como exemplo? Porque ele não faz parte da vossa retórica, certo? É democracia. Então o problema aqui não é união em África, o problema é democracia, certo? Como é possível você ser panafricanista com orgulho de consumir o que é panafricano, o que é feito por África, quando democracia, na verdade, não é um sistema administrativo que foi aperfeiçoado pelos africanos? Nós somos panafricanistas, mas queremos implementar um sistema administrativo aperfeiçoado pelo Ocidente. E depois falamos que temos orgulho da nossa cultura. Como é possível? Digam-me vocês. Alguém, por favor, me ajuda. Aonde é que eu estou a perder a linha? Aonde é que eu não consigo entender? Porque eu preciso entender. É hipocrisia. É não ter vontade de mudar Angola. Nós sabemos a solução do problema de Angola. Tu sabes a solução do problema de Angola. Tu que estás ali, deste lado, tu que estás a me ouvir, ou tu que vais me ouvir, tu sabes a solução do problema de Angola. Mas entre saber e fazer, onde está o nosso problema? Nós não queremos fazer. Nós sabemos da solução, nós falamos da solução e na teoria nós ficamos, porque quando passa para fazer a prática, é a prática que vai exigir sacrifício de cada um de nós. Ninguém está com vontade de engolir o pão que o diabo amassou para melhorar Angola. Mas todos estamos com vontade de falar do que é uma Angola melhor. É aquilo que se diz. Todos nós queremos ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer. Então qual é a solução? Panafricanismo? O panafricanismo que chama por união de África e
recusa-se a reconhecer algo bom que algum africano faz? É pena. É muita pena que nós vemos jovens angolanos que se chamam um pouquinho inteligentes, dizem eles, que leem um pouquinho mais, dizem eles, que sabem um pouquinho mais do que os nossos mais velhos, dizem eles, a falarem que quem não tem um nome africano não é africano genuíno. Vocês fazem ideia do compasso moral que é esse problema? Como é que vai se sentir a criança de 8, 9, 10 anos que não tem um nome africano e ouvir isso? Uma criança que nasceu em Angola, que infelizmente não tem nome africano, que esse nome lhe foi dado, não é culpa dele. Como é que essa criança vai se sentir ao ouvir dizer que, como ele não tem um nome africano, ele é menos angolano, é menos africano? Que defesa tem essa criança quando o adulto que devia protegê-lo é o mesmo que está a castigá-lo? Erros atrás de erro que faz de nós africanos. Erros, muitos erros. Eu ouvi um post, se calhar vocês também viram, onde o Banza Anza diz que abandonou a educação em 2017 porque essa educação não é uma educação que nos ensina a nós o que é ser a nossa história, é uma educação internacional que não prepara o angolano para Angola, prepara o angolano para o exterior ou qualquer coisa assim. Então, mas se é que você é o Banza Anza e tu achas que a educação que se tem em Angola é uma educação colonial e que tu queres uma educação mais angolana na qual falamos mais da nossa história, então tu, como Banza Anza, não estarias melhor dentro da educação e fazeres o lobby para se introduzir mais temas sobre a história de Angola? Achas que abandonando a educação que tu resolves o problema de não se falar da história de Angola? Então, tu queres substituir uma coisa, tu tens que dar uma outra coisa pariata, igual. Tu não gostas da educação colonial? O que é a educação nacional, então? Com o que é que vamos substituir? Porque essas crianças que estão a ouvir o Banza Anza, de alguma forma, têm que aprender algo, certo? E esse algo que eles têm que aprender tem que ser algo que eles sejam capazes de levar a qualquer instituição e dizer: eu estudei, está aqui, dá-me emprego porque eu tenho capacidade. O que é que propões? Vamos acabar com a educação colonial. Ok, certo. Muito boa ideia. Em substituição do quê? Não substitui. Eu abandono, não se fala da educação colonial, veste um bubu, amarra a mulala, vai dançar à noite à volta da fogueira na terra batida. É isso mesmo, é isso. Quer dizer, o teu protesto da educação que recebemos é abandonares a educação e te calares? Diga então se vais abrir uma escola que vai ensinar só a história de Angola e que quem for a essa escola terá capaz de aprender medicina, direito, engenharia e tudo por fora, porque toda essa educação que formou os nossos advogados não foi dado por angolanos, não é história nossa. Nós precisamos de advogados, precisamos de gestores, economistas, financeiros, nós precisamos. Diga então, vais substituir a educação colonial com o que é? Não tem nada para substituir. Está a reclamar o quê? Está a reclamar o quê? O não gostares da educação colonial não te dá o direito de querer acabar com a educação colonial se tu não tiveres algo para ofereceres em troca, porque existe um conjunto de crianças que precisa ser ensinado e preparado para o futuro.
A não ser que tenhas um currículo acadêmico só angolano, que é capaz de formar advogados, doutores, médicos, sei lá, professores, cientistas, só com a educação angolana, que possam ser reconhecidos pelo mundo inteiro para poderem trabalhar. A não ser que você tenha isso em mente, não vale a pena falar contra isso. E se é que você quer lutar para introduzir mais temas nacionais, você faria melhor dentro do sistema educacional, não abandonando o sistema educacional. Estás a ver o que é que identifica o africano? Erro. É erros atrás de erros. Quando pararmos de errar tanto, Angola vai melhorar. Quando decidirmos abandonar os nossos superegos, quando decidirmos abandonar as nossas linhas culturais, as nossas divisões ideológicas e decidirmos nos juntar como filhos da mesma terra, onde angolano branco, angolano mestiço, angolano negro, angolano esquisito, angolano amarelo, angolano chinês, onde todo mundo, não importa a cor da pele, a cor da tua pele, não importa a tua altura, não importa o português que falas, não importa a língua que falas, não importa como vestes, como comes, como andas. Quando nessa altura nós percebemos que somos todos iguais e não importa como você é, nesse dia Angola melhora, porque nesse dia estaremos unidos. Nesse dia qualquer um seria capaz de me defender na rua. E não simplesmente defender quem tem um bubu africano. No dia em que eu, que não falo língua nacional alguma, for tratado como um de nós, o dia que todos igual a mim forem tratados como iguais, nesse dia Angola melhora. Não vale a pena falarmos em união se não estamos dispostos a engolir o sapo da união nacional. Não vale a pena. Não vale a pena o MPLA falar em união quando na verdade as suas ações não é de união. Não vale a pena o UNITA falar em união quando na verdade as suas ações não é de união. Não vale a pena os ativistas falarem em união quando as suas ações não é de união. Estamos simplesmente a ser hipócrita e hipocrisia não vai melhorar o nosso país. Querem melhorar Angola? Podemos começar agora. Unam-se. Unam-se. Liguem para o Ruanda e perguntem como foi que eles fizeram para que eles pudessem ultrapassar a dor do genocídio. Como foi que eles fizeram para que os Hitsus, os Tutsis, os Tuás, os Banzas Ruandas estivessem todos juntos embaixo da mesma bandeira, mesmo depois de quase 1 milhão de pessoas serem mortas durante 3 anos? É aqui o segredo. Perdoar. O Ruanda não perdoou o genocídio, como quem cometeu o genocídio não foi castigado, não foi levado a tribunal. Não, foram. O Ruanda também levou a tribunal as pessoas que cometeram atos bárbaros do genocídio. Mas enquanto eles julgavam os erros, eles uniam-se. É isso que Angola pode fazer. Nós podemos unir-se como angolanos, e enquanto nos unimos, vamos então levar a barra do tribunal quem roubou, quem desgraçou, quem fez mal. Este é o segredo. Não tem. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Este é o segredo, união nacional. Por isso é que os ativistas falam em união nacional. Por isso é que o MPLA fala em união nacional. Por isso é que a UNITA fala em união nacional. A FNLA fala. Todo mundo fala em união nacional, mas ninguém está disposto a marcar o primeiro passo para a unidade nacional. Não vale a pena falar, ajoelhar e rezar para que a união apareça. Para a união aparecer, teremos que largar primeiro tudo o que nos divide, o que nos separa, o que nos faz, o que nos dói. É necessário engolir o pão que o diabo amassou. É necessário engolir aquele sapo gordo que fica entalado na garganta. O Ruanda é um exemplo a seguir para Angola. Muito bom exemplo a seguir para Angola. Eu sempre disse e eu sempre advoquei.
Seria bom ver o Adalberto Costa Júnior como vice-presidente de Angola, ou presidente de Angola, se ele lá chegar. Seria bom ver filhos de Angola, filhos de outro lado. Seria bom ver o Adalberto Costa Júnior no poder com o João Lourenço. Seria bom ver o Abel Chivucovuco no poder com o Adalberto Costa Júnior e o João Lourenço. Seria bom. É melhor um país desgraçado unido do que um país desgraçado desunido. É isso que Angola é nessa altura. Angola é um país desgraçado desunido. Unam-se, pelo menos, tentem, pelo menos, ultrapassem as vossas barreiras ideológicas. Tá bem, MPLA fez mal, fez. UNITA fez mal, fez. Para já fez mal, fez. Seja lá quem você for, fez. Coloquem tudo isso de lado e procure aquilo que nos une primeiro. E embaixo dessa união, nós vamos ultrapassar as nossas linhas ideológicas e culturais para um país melhor. Melhor para essas crianças, onde os ativistas de hoje já dizem que eles não são angolanos genuínos ou africanos genuínos, porque os pais deles cometeram o erro de não lhes darem um nome africano. Melhor para essas crianças, onde o coitado da mãe ou o pai angolano, africano, que fez filho com alguém com uma cor mais clara, o filho é visto como não um africano genuíno, um africano, se não ter que usar bubu ou amarrar mulala. Nós podemos criar esse país que todos nós queremos, onde haja tolerância política, tolerância das nossas divisões, onde haja prosperidade econômica. O Ruanda fez isso. Liguem para o Ruanda e perguntem como foi que eles fizeram. Eu sei como o Ruanda fez. E eu vou te dizer mais uma vez. Não foi porque existe o UNITA, não foi porque existe para já, não foi porque existe FNLA ou MPLA. O Ruanda simplesmente acabou com a oposição política, não existe. Todos os filhos da terra foram convidados a entrarem para um só partido. Assim como tu ouves hoje em dia as pessoas em Angola falarem de uma convergência ampla para lutar contra o MPLA, essa convergência ampla deveria ser para unir-se ao MPLA. E não para lutar contra, porque foi isso que o Ruanda fez. Uma convergência ampla para unir-se, não para dividir, não para lutar uns contra os outros. Chega de lutar contra as pessoas, chega de lutarmos entre nós, chega, nós já viemos a fazer isso desde 1975. Angola hoje em dia é igual a 1975, a única diferença é que não estamos em guerra, mas é igualzinho. Chega, nós já viemos a aplicar esta mesma solução para o mesmo problema e ajoelhamos e pedimos que tenha um resultado diferente. Não, não vai ter resultado diferente, o resultado vai ser igual. O mesmo problema, a mesma solução não dá resultado diferente. Já que o problema da divisão não melhora Angola, que tal ainda tentarmos a solução da união? Que tal ainda engolirmos os maiores sapos do mundo e tentarmos algo que nunca tentamos antes? Um país absolutamente unido, que não discrimina porque tu estás no outro lado ou não. Vamos ainda tentar isso. Porque eu consigo ver uma Angola melhor unida. Eu não consigo ver uma Angola melhor com o MPLA fora do poder ou com a UNITA no poder. Porque o MPLA vai simplesmente fazer a mesma coisa que a UNITA faz na oposição. Semear mais divisão. É isso que a UNITA faz. A UNITA divide, mas enquanto ela divide, ela diz que está a fazer em nome da União. O MPLA vai fazer a mesma coisa quando o MPLA sair do poder, ou se sair do poder. Ele vai semear divisão, enquanto ele semeia, vai falar que está a fazer em nome da União. Mas nós podemos parar esse ciclo vicioso de erros. Se alguém ligar por Ruanda e perguntar para eles como foi que eles ultrapassaram essas diferenças. Talvez eu seja o único que consiga ver isso, mas eu te digo, enquanto eu puder falar, enquanto eu puder pedir que as pessoas unam-se em Angola, no verdadeiro sentido da palavra união, onde quem
não é do MPLA, não seja hostil à pessoa do MPLA. Onde os ativistas pudessem entrar para o MPLA e governar junto. Não como membro do MPLA, mas como membro governativo, onde quem é da UNITA pudesse entrar para o governo e governar junto, ajudarem-se, mudarem-se, fazerem o melhor para esse país. Todo mundo fala em patriota, mas amor à pátria ninguém tem. Nenhum de vocês tem amor à pátria. Nem os da UNITA, nem os ativistas, nem os do MPLA, nenhum de vocês ama essa pátria, porque se vocês amassem essa pátria, vocês já deveriam estar a fazer o que eu tenho pedido há muito tempo. Liguem para o Ruanda e perguntem como foi que eles fizeram. Eles têm a solução do nosso problema e eu sei qual é. Só falta vocês marcarem o primeiro passo para nós pararmos de ver notícias tristes. Porque enquanto estivemos a brincar de política com a vida das pessoas, nós sempre brincamos de política com as vidas das pessoas desde 1975. O que é que mudou? O que é que melhorou? Nós temos agora na mão uma oportunidade de ouro onde existe um presidente que já está um pouquinho mais aberto à opinião de fora. Batem a porta ao João Lourenço e pergunta para ele aonde vocês podem ajudar. Deixem de ser hostil para ele, ajudem ela a levar o programa para frente para ver até onde conseguimos melhorar. Não vale a pena acusar, não vale a pena apontar dedo. Só estamos a nos focar no problema e não na solução. Não vale a pena trazer o panafricanismo, porque o panafricanismo é a essência do problema, é segregação. E o nosso problema em Angola é segregação, e vocês sabem disso. É difícil, muito difícil. Ok, meus irmãos, é lamentável que eu tenha que fazer esse vídeo. É lamentável que eu tenha que falar com adultos e não conseguirem nem sequer verem a solução do nosso problema quando ela já está identificada. Eu vou terminar essa live daqui a pouco. Eu vou simplesmente saudar as pessoas que entraram. Eu sei que muitos de vocês entraram e enviaram mensagens. Eu vou simplesmente saudar rapidamente e vou terminar essa live. Mas pensa bem. Pensa bem. Se alguém de vocês puder, vai e pergunta ao Gangster por que ele nunca falou do Ruanda. Pergunta ao Isidro Fortunato por que ele nunca falou do Ruanda. Perguntem ao deputado Nelito Equiqui por que eles nunca falaram bem do Ruanda. Que mal o Ruanda fez para esses indivíduos que se chamam pan-africanistas. Para que separar filhos de África? Para que não falar de filhos de África que fazem algo bom como o Ruanda fez? Perguntem para eles, mas não perguntem como querer machucar. Esses indivíduos se chamam libertadores de mente, mas na verdade eles não estão a libertar mente alguma. Eles estão a aprisionar as nossas mentes na mesma técnica de quem eles condenam. É isso que eles fazem. É junta-te a nós contra eles. Mas esse junta-te a nós contra eles foi algo que sempre debatemos em África. É sempre contra eles, é sempre. É sempre contra os Zulus, é sempre contra o Lesoto, é sempre contra o Congo Democrático, é sempre contra todos. É sempre contra o UNITA, contra o MPLA, contra o Parajá, contra o ativista. Para com os contras, chega, está na hora de dizer chega, para ainda, para. Aquele angolano que não veste bubu, que não amarra mulala, também é angolano. O João Lourenço também é angolano. E como o panafricanismo diz que o africano tem que ser trago, porque não importa onde ele esteja, fora ou dentro de África, ele é um de nós. Então o João Lourenço é um dos nossos. Eles não são de outros, eles não são chineses, são nossos, temos que ir à busca deles. Desviaram-se no caminho, ok, nós conhecemos o melhor caminho, ok, então vamos indicar para eles onde é esse caminho, mas não indicar esse caminho com hostilidade ou separá-los, não, pelo contrário, o panafricanismo diz unir para fortalecer, não separar para melhor governar, unir. Então quer dizer que nós temos que nos unir ao João Lourenço, nós temos que nos unir à UNITA, nós temos que nos unir aos gangsters e companhia. É união. Unir. É unir o nosso país que nós vamos melhorar. A Singapura só é Singapura hoje em dia, a quarta maior economia do mundo porque é unida.
A China só é China, a segunda maior economia do mundo, porque é unida. A comunidade europeia só é comunidade europeia porque é unida. A solução está vista, está dito, união. Mas nós em Angola continuamos a nos negar a aplicar essa mesma solução. E quando dizes que a solução é união, nós dizemos, está bem, vamos só nos unir contra eles, contra os do MPLA, contra os da UNITA, contra os ativistas. É sempre contra alguém. É sempre contra. Para que contra? Por que não acabar os contra e vamos simplesmente nos unir? Os nossos irmãos angolanos cometeram erros, sabemos disso, mas não vale a pena ficar gastando 90% do nosso tempo a apontar os erros que eles cometeram. É preciso apontar a solução. É preciso gastarmos 90% do nosso tempo a aplicar a solução que já sabemos qual é. Mas até agora, nós gastamos 90% do tempo a apontar o problema e os 10% ficamos a olhar para a solução. Nem sequer o primeiro passo para a solução nós marcamos. Nós estamos simplesmente destinados a falhar. Não há Angola melhor sem União Nacional. Esquece isso, não há. Não vai haver, eu te garanto. Não vai haver Angola melhor se nós não fizermos o que o Ruanda fez. Liguem para o Ruanda, perguntem como foi que eles fez. Perguntem como é que a Volkswagen, como é que o Ruanda está a fazer carro. Como é que o Ruanda está a fazer a Volkswagen, que é uma empresa alemã. Como é? É por causa da união. A prosperidade econômica que o Ruanda hoje em dia vive é por causa da união. As desgraças que nós vivemos em Angola é por causa da nossa desunião. Todo mundo sabe isso, todo mundo diz isso em voz alta, mas ninguém quer aplicar a solução. Todo mundo, ninguém quer atravessar a linha para juntar-se ao outro lado. O MPLA não quer se juntar ao UNITA, a UNITA não quer se juntar ao MPLA, os ativistas não querem se juntar a ninguém. E no meio dessa confusão toda, então, vêm os ativistas iluminados que dizem, quer saber, vamos abrir o nosso próprio partido político. Como se os dois grandes já não fossem o suficiente. Tem que ter mais o terceiro. E vocês chamam a isso solução? É isso que nos identifica como africanos. Erros. Erros. Nós erramos muito. Nós erramos até quando sabemos a solução do problema. Nós erramos. Nós erramos até aplicar a solução que já está identificada. É isso que nós somos. É isso que é o africano. É a quantidade de erros consecutivos que comete. Símbolos. Símbolos nos identificam. Usar a boina vermelha como símbolo de resistência, usar um símbolo paramilitar como símbolo de resistência no meio civil, é o primeiro caminho para a milícia. Foi assim que o ISIS começou. Foi assim que o ISIS começou, foi assim que a Al-Qaeda começou, foi assim que esses começaram, foi assim que esses começaram, foi assim que esses começaram. Símbolo é comunicação. Não vale a pena nós falarmos em união nacional quando nós usamos os símbolos da segregação e divisão nacional. Não vale a pena. Por isso, é pena que até um deputado angolano tenha coragem de usar a boina vermelha como símbolo de resistência, quando na verdade essa boina vermelha é o sinônimo de tudo que está errado no nosso país. E infelizmente esse deputado consegue falar para as massas e as massas aplaudem mesmo sem saber a simbologia. Um indivíduo com essas letras marcadas aqui nunca falaria deste indivíduo. Porque este indivíduo, Jesus Cristo, significa amor, união. E isso significa divisão e ódio. É isso que o Nelito Equiqui faz. Ele fala em união, a trazer um símbolo de divisão, vestido na mesma hora que ele diz que precisamos nos unir. E a solução da união dele é criar um grupo contra um outro grupo. Eu só não quero morrer antes de ver o meu país melhor. Eu só não quero.
Eu espero que um dia possa haver uma Angola melhor, uma Angola em que eu não sou discriminado simplesmente por não saber falar uma língua nacional. Uma Angola em que os meus filhos não serão discriminados por não terem um nome africano. Uma Angola onde a minha amiga Maria Roques não é discriminada ou apontada como problema da solução simplesmente porque a cor da pele dela é mais clareada que a nossa. Eu não quero morrer sem ver essa Angola. E essa Angola pode ser conseguida pela União Nacional. Pode ser sim, senhor. Deixa eu mandar aqui uns abraços a todos vocês que estão aí deste lado. Manuel Simões Tavares, mano, boa tarde. Boa tarde. Ângelo Moisés, boa tarde, bom dia, mano. Elias Teixeira, Tuki Hotep, tens razão, ok? Ok, mano. O Manuel Simões diz que na Namíbia tem um vereador de nome Adolf Hitler e é africano. Está ali. O nome que vestes não te identifica absolutamente nada. O nome na qual respondes, o nome é simplesmente um código. Nada mais. O nome não faz de ti africano, não faz de ti uma outra nacionalidade. Nós não precisamos do panafricanismo. O panafricanismo é uma ameaça. Eles podem se tornar em milícia porque não têm representação legal. O Wagner Simão, gostei da live, mano. Que bom, mano. Que bom. Ângelo Moisés, boa live. O Tonecas dos Santos, força, irmão. O Ângelo Moisés diz, hoje você me superou. Se calhar a solução é essa. É superarmos a nós mesmos todos os dias. Muito obrigado a vocês que estão aí deste lado, vocês que se dignaram a entrar e enviar os seus comentários. A todos vocês, obrigado por acompanharem a página. Continua positivo, as coisas vão mudar. Foca-te um pouquinho mais na solução do que nos problemas. O próximo sábado, às mesmas horas, eu vou falar para vocês como a visita que eu fiz ao Museu da Escravatura na Gâmbia mudou a minha vida e tornou-me nessa pessoa que eu sou hoje. Para vocês que estão aí deste lado, se quiserem saber como foi que eu me tornei amigo dos números e por que eu digo quanto mais conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, e para algumas pessoas que dizem que eu sou frio porque eu sou amigo dos números, eu vou explicar para vocês como foi que isso aconteceu. Aconteceu no dia em que eu fui ao Museu da Escravatura na Gâmbia. Nesse dia, depois desse dia, a minha vida mudou completamente. Até lá, fiquem bem e continuem a proteger-se dessa pandemia. Aquele abraço, a gente se fala.